Que a graça e a paz de nosso Criador e nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste momento, em nome de Cristo, nós vamos meditar sobre um assunto importante que trata sobre a lei moral e a lei cerimonial, onde nós vamos ver a diferença entre essas duas leis. Porque no mundo evangélico de hoje, quando se fala em lei, eles logo já apontam para a lei dos 10 mandamentos como sendo a lei de Moisés. Não, a lei foi abolida. É a lei de Moisés, foi cravada na cruz. E a lei que foi cravada na cruz é justamente esta lei que consiste em sacrifícios e ordenanças, conforme Colossenses 2, verso 14, verso 16 e 17. Mas quanto à lei moral, a lei dos 10 mandamentos, que está em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 17, nos diz que essa lei, ela é uma lei eterna. E a lei cerimonial, ela se encontra ali em Levítico, capítulo 23, com todas aquelas cerimônias e também as festividades que se faziam. E encontramos também na Bíblia outras leis. Fala sobre a lei dietética, a lei também da saúde. E em Levíticos capítulo 11, encontramos ali também falando sobre essas determinações que também eram leis. Então, na Bíblia encontramos 4 leis. Só para nós destacarmos, tinha também a lei civil, que era leis que regia o governo judaico, o governo ali de Israel. E todas, então tinha a lei cerimonial, que era quanto a sacrifícios e ordenanças, e quanto a obter a salvação através do substituto, que era o cordeirinho, o sangue do cordeirinho inocente. E a lei moral dos 10 mandamentos, que regia toda a parte ali da lei escrita pelo dedo de Deus. Mas nós vamos aqui falar entre a diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral. O que nos fala a lei moral? Ali em Salmo no capítulo 1, verso 2, nos diz, falando sobre a lei moral. Vamos ver o que nos fala ali no livro de Salmo, no capítulo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a lei moral é chamada lei do Senhor, lei do Criador. E no Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19 e o verso 7. Continuando diz, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei do Senhor, ela é perfeita. E sobre a lei cerimonial, o que nos fala? Então a lei moral é chamada lei do Senhor. E a lei cerimonial é chamada lei de quem? Neemias, capítulo 8, verso 1, que nos diz, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, escriba,
que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, como é chamado a lei cerimonial, aquela lei escrita no livro? Lei de Moisés. Em Atos, capítulo 15, Atos 15, e o verso 5 nos diz, Atos 15, verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circundá-lo e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Então, a lei cerimonial é chamada aqui a lei de Moisés, enquanto a lei moral é chamada lei do Senhor, ou lei do Criador. A lei moral, também chamada de lei real. Tiago, capítulo 2, verso 8. Tiago, capítulo 2, verso 8. Todavia se cumprissem, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fareis. Então a lei moral é chamada lei real. E a lei cerimonial, também chamada de cédula de ordenanças. Colossenses capítulo 2, verso 4. Perdão, verso 14. Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cédula de ordenança. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, cédula de ordenança. Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, a lei moral é chamada de lei real, e a lei cerimonial é chamada cédula de ordenança. A lei moral. Quem que escreveu a lei moral? Diz aqui, escrita pelo próprio dedo de Deus. Êxodo capítulo 31. Êxodo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E a lei cerimonial escrita por Moisés. Deuteronômio. Deuteronômio 31, verso 9. Que nos diz: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões. Então, Moisés foi que escreveu esta lei. Escreveu
nós vamos ver aonde que foi escrita. Onde foi escrita uma, onde foi escrita outra. A lei moral, Êxodo 31, verso 18, que foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Então deu a Moisés aquelas tábuas escritas pelo seu próprio dedo. E a lei cerimonial, escrita por Moisés, e onde ela foi escrita? Deuteronômio 31, verso 24. Nos diz assim: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até que de todo as acabar. Então Moisés escreveu aonde? Escreveu num livro. E a outra foi Deus que escreveu aonde? Em tábuas de pedra, a lei moral. A lei moral foi colocado dentro da arca da aliança. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, verso 5. Nos diz: E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. E João, lá no Apocalipse, viu esta arca. Aonde foi vista essa arca? Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse 11, verso 19 nos diz: E abriu-se no céu, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi visto no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos. Então a lei moral, ela foi colocada dentro da arca da aliança. E essa arca foi vista por João no céu. E a lei cerimonial, onde ela foi colocada? Deuteronômio capítulo 31. Verso 25 e 26. Deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, a lei cerimonial foi posta dentro, a lei moral foi posta dentro da arca. A lei cerimonial foi posto o livro ao lado da arca. A lei moral. Como que essa lei é? Diz aqui que ela é perfeita, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela refrigera a alma, recupera essa alma. E a lei cerimonial, nenhuma coisa aperfeiçoa. Hebreus capítulo 7 e o verso 19. Hebreus 7, verso 19 nos diz: Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então a lei cerimonial, ela não aperfeiçoava nenhuma coisa, porque ela apontava para Cristo, dependia do sacrifício de Cristo, para que fosse aperfeiçoada. A lei moral contém um sábado semanal.
Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para santificar, o quarto mandamento da lei de Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então a lei moral contém um sábado semanal, após 6 dias de trabalho. E a lei cerimonial, que se encontram lá em Levítico 23, contém 7 sábados anuais, 7 sábados cerimoniais. Levítico capítulo 23. E esta lei cerimonial, ela foi cravada na cruz do Calvário, conforme Colossenses capítulo 2, verso 14, depois o 16 e o 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, falando desses sábados cerimoniais, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então a lei moral, a lei cerimonial, ela foi cravada na cruz do Calvário. Quando João viu a Jesus vindo para ser batizado, João tinha luz sobre esse assunto, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que todos aqueles sacrifícios da lei cerimonial que apontava para Cristo. E quando Cristo se oferecesse na cruz do Calvário, ali naquele momento, terminaria a lei cerimonial. O tipo encontrou-se com o antitípico. A lei cerimonial era um tipo daquilo que Jesus haveria de fazer, iniciando pelo seu próprio sacrifício. E hoje o que ele faz por nós no santuário celestial, lá no céu. Já a lei moral dos 10 mandamentos, ela é eterna. E esse trabalho que Jesus está fazendo no santuário celestial é baseado na lei moral dos 10 mandamentos. Cristo está cumprindo a parte ali do dia da expiação, que era feito no dia 10 do 7º mês. Ele entrou na parte santíssima do santuário celestial e está hoje fazendo expiação por nós. Começou pelo caso dos justos mortos, e breve, ninguém sabe quão breve, vai passar essa obra ao caso dos vivos. E todos hão de ser julgados. E a base para esse julgamento é justamente a lei moral dos 10 mandamentos, a qual João viu a arca lá no santuário celestial. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender claramente esse assunto e possamos ver a diferença da lei cerimonial e da lei moral. A lei moral foi cravada na cruz do Calvário. Essa é chamada a lei de Moisés. Mas a lei de Deus, ela é eterna. E que possamos nós aceitar a Cristo como nosso único Salvador. E em retribuição a essa salvação que Ele nos oferece na cruz do Calvário, ser filhos e filhas obedientes aos mandamentos de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E Jesus só aceita esta obediência da lei, se for uma obediência por amor, não por obrigação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Louvado seja o nome do nosso Criador.